Olá pessoal, eu sou Pedro Zorer, professor e designer, e hoje é dia da gente mostrar como é que se faz biocouro ou couro de kombucha. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever e deixar um like lá pra gente. Como a gente falou no vídeo passado, hoje nós vamos fazer biocouro. Pois é, para isso vocês vão precisar nada mais, nada menos do que o scub, que é aquele material gelatinoso que fica flutuando lá na sua kombucheira, né? Diferente do que vocês podem imaginar, isso daqui é celulose, só que é uma celulose produzida pelas bactérias anaeróbicas que ficam na superfície. E esse material aqui, que é celulose, é utilizado como um abrigo para as bactérias. Ou seja, isso aqui não é a bactéria fica morando aqui dentro porque fica justamente próximo à superfície onde está o oxigênio. E embaixo do nosso scub ficam aquelas partes fiapentas marrons, né, como essa daqui, que são as leveduras, ou seja, as leveduras que são anaeróbicas, elas ficam embaixo da camada de scub, ok? Então, o correto é dizer que isso daqui, na verdade, é a casa onde está a nossa colônia, né, ou pelo menos a maior parte dela, que é a parte aeróbica. Para vocês fazerem o nosso biocouro, né, vocês vão ter que tratar esse material de alguma forma para que ele fique mais limpo. Uma forma simples de você fazer isso é você lavar ele com água e sabão. Essa é a forma mais simples e talvez mais ecológica de vocês fazerem o nosso biocouro, não necessariamente a melhor. Uma coisa que vocês podem usar para fazer isso são esses materiais aqui para tirar manchas e branqueadores de roupa que vão fazer com que você tenha uma qualidade um pouquinho melhor do seu biocouro do que apenas usando água e sabão. Agora, se você quiser chegar ao biocouro numa qualidade de transparência como esse daqui, você vai ter que usar produtos químicos, e aí no caso a gente vai usar a água sanitária e vamos usar a soda cáustica. E para trabalhar com esses materiais vocês vão precisar de luvas de borracha e de uma máscara, principalmente quando você for mexer com a soda cáustica. Tá, mas para que eu vou então mexer com esses produtos químicos se eu posso usar água e sabão? Porque é o seguinte, se você usar só água e sabão, você vai ter um biocouro desse tipo de qualidade, onde a cor dele está relacionada à cor do chá que você utilizou. Se você quiser que ele fique azul, não tem jeito, você tem que tirar o pigmento que está aqui dentro e um monte de outras substâncias que ficam presos na malha da celulose para obter um material de melhor qualidade e, inclusive, ele pode chegar a ficar extremamente translúcido. Mas, para você fazer uso do biocouro, você tem que cuidar muito bem da sua colônia. Por quê? Porque se você tiver muita levedura na sua colônia, você vai criar buracos na sua celulose, ou seja, no seu scub. E aí, quando você for botar para secar, ele vai ficar cheio de buracos e não vai ser muito útil para você fazer alguma coisa, né? Muito bem. O que a gente pode fazer com o nosso biocouro? Olha, a lista de usos da celulose bacteriana é interminável. Eu vou mostrar um quadrinho aqui para vocês terem uma ideia das várias aplicações da celulose bacteriana, né, como é conhecida na área de ciência. Vocês podem, inclusive, fazer calçados, você podem fazer objetos dos mais variados, você pode fazer, como eu fiz aqui, uma máscara, né? No caso essa aqui eu fiz para usar para proteger contra a Covid. Infelizmente, apesar de ele ser ótimo para transferir, para passagem de oxigênio e gás carbônico, ele não tem vazão suficiente para você conseguir respirar, e aí demandaria mais pesquisas. Muito bem, além disso vocês podem usar para fazer pequenas carteiras, né? E objetos maiores, aí vai depender do tamanho da folha de scub que você conseguir obter. Porque se você usa um bioreator pequeno, ele vai dar no máximo folhas redondas desse tamanho daqui. Agora, se você quiser uma folha de tamanho maior, como essas daqui, olha, você vai precisar de um bioreator maior do que esse daqui, que são os redondos. Esse bioreator aqui, olha que interessante, ele tem um formato retangular, ou seja, a nossa celulose bacteriana, ela toma a forma do reservatório aonde você cultiva a sua kombucha. Isso é uma coisa muito legal.
E as cores, como eu já falei antes, estão relacionados ao processo de purificação ou ao tipo de chá ou outras substâncias que você usa. Eu posso, por exemplo, conseguir uma cor avermelhada se eu usar beterraba no lugar de um chá. Posso conseguir uma cor alaranjada se eu usar cenoura no lugar do nosso chá. E outros sucos podem ser usados no lugar de chá para obtenção de couros de outras cores. Assim você vai ter uma pigmentação natural. Mas se você quiser pigmentar ele de forma mais artificial, né, como aqui, que está esse azul, aí você pode usar corantes naturais ou corantes alimentares, que é uma coisa muito fácil de você encontrar. Então vamos lá, vamos começar então primeiro com os processos de lavagem do nosso material e depois a gente vai precisar secar esse material numa superfície. O melhor material que eu encontrei para você secar e que é utilizado por muitos pesquisadores é simplesmente você estender o nosso scrub para secar em cima de uma superfície de madeira. De preferência uma madeira não encerada. Por quê? Porque eu quero que a madeira me ajude a absorver parte da água. Só para vocês terem uma ideia, o nosso scrub, a nossa celulose bacteriana, ela é composta por mais de 98% de água. Ou seja, essa espessura que você tem aqui, ela vai diminuir conforme ela vai desidratando e perdendo água. E eu não recomendo que vocês sequem diretamente no sol, porque senão você vai ter um problema sério de criar uma forma como essa daqui, onde ela foi desidratada muito rapidamente e sem nenhum tipo de critério. Durante a secagem você vai precisar de tempos em tempos, uma vez por dia pelo menos, de virar ela de lado, né, para que você consiga uma superfície plana o mais homogênea possível. Se eu secar em cima de uma superfície curva, eu vou obter formas tridimensionais, o que também é uma coisa muito legal. Seja na forma de uma textura, ou seja, o nosso scrub, a nossa celulose bacteriana, ela copia a textura. Então, se você tiver arranhões ou marcas ou desenhos, o scrub vai copiar essa superfície, o que é uma coisa muito legal, né? Então vamos lá. Vamos começar lavando a nossa celulose. E depois eu vou mostrar para vocês o processo químico para aqueles que quiserem fazer um biocouro, né, de características melhores, ok? Para fazer a nossa lavagem, né, ou purificação, vocês vão precisar de ou potes de plástico, como esse daqui, ou potes de vidro, né, e que tenham a dimensão da sua celulose bacteriana que vai ser purificada, né, ou seja, o que vocês conhecem como scrub. Aqui nós temos um scrub de cor marrom, né? Vocês sabem que essa cor daqui é por causa do tipo de chá que foi utilizado. E a gente vai lavar primeiro esse material aqui com água e sabão. Como eu disse antes para vocês, o legal é você colocar uma proporção certa do material para fazer a lavagem. Eu estou usando aqui 1 litro de água e vou adicionar, no caso aqui, um material que é usado para tirar manchas, que é para branquear a roupa, né? A proporção geralmente aqui utilizada é de meio potinho desse daqui para 4 litros. A gente vai usar muito menos do que isso, o que seria talvez equivalente a uma colher rasa de sopa, né? Ou seja, a gente vai usar aqui 1/8 do que é utilizado normalmente. Então você vai salpicar. Você sabe que o fabricante ele recomenda que a água esteja morna, né, pelo menos a 40 graus. E que se você tiver a pele sensível, que você deve utilizar luvas, né, luvas de borracha. Que vamos fazer aqui, ó. Vou pegar aqui a minha luva de borracha e vou utilizar para misturar, né, isso daqui. Você pode usar também um outro material. Aqui, ó. E aí você vai proceder à lavagem disso daqui. E vai passando delicadamente com a mão para tirar o material. Como vocês sabem, aqui dentro do nosso scrub, da nossa celulose bacteriana, além das próprias bactérias e dos pigmentos, você também tem resíduos de açúcar e de outras substâncias. Essas substâncias elas interferem depois na qualidade final do nosso biocouro ou couro de kombucha,
Se você fizer apenas esse tratamento simples da lavagem, você vai ter um material satisfatório, legalzinho, que você pode utilizar para fazer alguns pequenos objetos. Lembrando que esse material, ele depois de seco, ele é altamente higroscópico. Isso quer dizer o quê? Que ele absorve água com muita facilidade. E aí ele volta a ser essa nossa gelatina. Então, se você quer que o material seja resistente à água, a gente vai ter que depois fazer um pós-tratamento com alguma substância que nos ajude a impermeabilizar. Entre as substâncias mais utilizadas para isso, nós temos óleos vegetais de diferentes tipos, nós temos as ceras e temos alguns tipos de vernizes. Naturalmente que você pode também usar resinas para fazer esse tratamento de impermeabilização. Cada material utilizado vai interferir na nossa qualidade do nosso couro. Lembrando o seguinte, que assim como o couro animal, se eu deixar o nosso produto muito seco, ele fica muito quebradiço. Então o ideal é que ele tenha um mínimo também de hidratação. Não adianta que você deixe ele totalmente seco, senão ele vai ficar, além de mais quebradiço, ele fica também mais rígido. Então às vezes algumas substâncias que ficam presentes dentro da celulose, como o próprio açúcar, né, podem ajudar a você ter um material mais flexível. Outra coisa que a gente vai discutir no outro vídeo, onde eu vou mostrar como é que a gente faz, por exemplo, uma carteira, é como é que eu junto partes uma na outra, né? É claro que você pode costurar, se você tiver a habilidade de usar uma máquina de costura, mas existem também formas de você colar esse material, e as colagens vão ter que acontecer antes do tratamento final de impermeabilização, senão você vai ter dificuldade de fazer as colagens, né? Então, como vocês estão vendo aqui, ó, a água já está ficando, ó, mais turva, e a gente vai deixar isso aqui descansando por algum tempo, né? Por algumas horas, né? Tem gente que deixa o dia inteiro para poder agir o produto sobre o material. Legal. Mas e se eu quiser fazer o tratamento químico? Como é que vai ser feito usando o tratamento químico? Na preparação com soda cáustica, vocês vão precisar das luvas de borracha e também de uma máscara. E é bom sempre usar um avental plástico para proteger a roupa com relação a esses produtos químicos, seja a água sanitária, seja a soda cáustica. A gente também vai precisar naturalmente aqui da soda cáustica. Esse aqui é um desentupidor de pia, né, que vocês podem facilmente encontrar em supermercados e lojas de ferragem. E vocês vão precisar também de uma colher de sopa comum. Então, primeiro, a gente vai vestir as luvas, né, para a gente ficar já protegido. E a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar 1 litro de água aqui. E vestir as máscaras. Agora a gente vai abrir a nossa soda cáustica e a gente vai colocar uma colher rasa de escama de soda cáustica, né? E como vocês sabem, a soda cáustica em contato com a água, ela gera uma reação exotérmica, ou seja, vai aquecer e também pode gerar vapores. É por isso que a gente precisa utilizar uma máscara de proteção. E vocês vão deixar por mais ou menos 15 minutos. No caso da soda cáustica, você não precisa deixar ela por muito tempo, né? Em 15 minutos é mais do que o suficiente para fazer a lavagem da nossa celulose bacteriana, né? A remoção, por exemplo, aqui, ó, das leveduras e outras substâncias que ficam dentro da celulose. Então a gente vai deixar aqui por uns 15 minutos
e depois a gente vai retirar daqui de dentro. Então agora nós vamos fazer o banho com água sanitária. Para isso a gente vai precisar das luvas, vamos precisar de um pote de plástico ou de vidro e, claro, da água sanitária. Então, se quem quiser também usar uma máscara, também às vezes é recomendável, por causa do cheiro forte, né? E vocês vão pegar o nosso Scooby, a nossa celulose bacteriana. No caso, essa aqui ela tinha sofrido já um tratamento com soda cáustica, por isso que ela está com essas cores um pouco amareladas. E a diferença de uma cor para outra é por causa da concentração da fibra de celulose, que varia de lugar para lugar, porque o crescimento não é totalmente homogêneo, né? Então a gente vai colocar ela aqui, deixar ela aberta. E vocês vão pegar a água sanitária, não precisa de nenhuma preparação anterior, é usar ela do jeito que ela já vem engarrafada. O que você precisa é que a água sanitária cubra totalmente o nosso Scooby, a nossa celulose bacteriana. E aí vocês vão deixar num tempo que vai variar, dependendo da espessura do seu Scooby e das dimensões, né? A gente vai deixar aqui por 2 horas. E já dá para notar que, olha, inclusive já está começando a branquear. Então, temos aqui o Scooby, ou a celulose bacteriana, apenas lavada, né? E temos aqui ela tratada. É gritante a diferença entre os dois, né? E aí vocês conseguem entender por que é mais fácil pigmentar essa daqui do que essa daqui. E o pigmento, né, que pode ser como, por exemplo, aqui um corante alimentar ou qualquer outro pigmento natural que vocês queiram utilizar, ele pode ser aplicado em 2 momentos. Ele pode ser aplicado nesse momento em que ainda não secou, bastando apenas espalhar o pigmento sobre a nossa celulose, que ela vai absorver, né, o líquido. Ela é extremamente higroscópica, por isso que depois a gente tem que fazer um tratamento para tentar tornar ela menos higroscópica. E uma outra alternativa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, é que o tamanho do nosso Scooby, da nossa celulose bacteriana, ela limita os usos para a nossa atividade de artesanato, por exemplo, com couro vegano. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, uma carteira como essa daqui, a gente vai precisar de pelo menos metade de uma folha A4, o que não é o suficiente em relação a esse tamanho que a gente tem aqui. E a gente vai ter algumas alternativas para isso. Uma alternativa é a gente juntar folhas desse tamanho. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode agregar uma na outra. Ela pode ser feita durante o processo de secagem ou pode ser feita depois da folha seca. E a outra alternativa, que é muito interessante, que eu tenho pesquisado já de uns 2 anos para cá, é você simplesmente pegar o material do Scooby, né, e guardando várias dessas bolachas e tratando para que ela fique branqueada como essa daqui, se vocês quiserem ou não, ou deixando ela na sua cor natural mais lavada. E pelo processo de polpa moldada, que é o mesmo processo de reciclagem de papel, a gente vai colocar elas num liquidificador, cortar em pedaços, né, botar no liquidificador, e depois a gente vai entornar numa moldura, né, com um fundo feito de um material como uma tela, né, como aquelas telas de silk que são de material sintético, que absorvem, mas que não vão manter a fibra grudada nela, né? E isso eu vou mostrar mais para o finalzinho. Então agora é a parte da secagem, e a única coisa que vocês vão precisar é de uma madeira como essa daqui, aonde vocês simplesmente vão colocar a celulose em cima, num local ventilado, né, de preferência não na luz direta do sol, né, que como eu mostrei para vocês antes, se a gente usar a luz direta do sol, a sua peça ela pode começar a empenar e ficar às vezes até ressecada e quebradiça.
Então, um processo de secagem, né, mais lento, mais contínuo, é o melhor que a gente pode fazer. Agora, uma vez por dia você tem que virar ela para garantir que a secagem vai acontecer de forma uniforme para que a sua folha, né, feita de biocouro, né, de couro de kombucha, não fique empenada. O mesmo vai valer para qualquer uma das alternativas. Como eu disse, vocês podem usar um bioreator grande. Eu uso às vezes um organizador desses de plástico para fazer uma folha bem grande. Mas esse outro processo alternativo talvez seja melhor para quem é produtor de probiótico de kombucha. Por quê? Porque você já tem o seu bioreator ou vários bioreatores que produzem essas panquecas daqui. E aí o que você vai fazer? Você vai criar uma espécie de hotel para essas panquecas, para o Scub, mas esse hotel ele é diferente. Ele vai conter um pouco já de água sanitária e com isso vocês vão fazer um hotel como esse daqui, aonde a gente vai poder depois triturar no liquidificador e fazer folhas de diferentes tamanhos e espessuras. E lembrando que eu vou também poder adicionar durante esse processo, né, de polpa, vários materiais que vão desde tintas, pigmentos, como também alguns polímeros que podem ajudar a reforçar o material e alterar as propriedades físicas, químicas e mecânicas do nosso couro de kombucha.